Graças e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Após esse momento de festividade que tivemos do final de ano, foi deixado a nossa sequência que vínhamos fazendo do capítulo 2 de Filipenses, e hoje eu quero com vocês, pela graça de Deus, nós voltarmos para o capítulo 2 e retomarmos do verso 12 ao 13, como temos feito domingo após domingo, os capítulos e os versículos, verso a verso, desta carta. Tá? Então, hoje, nós vamos focalizar no verso 12 e no verso 13. Aqui existe uma tensão muito grande entre a graça divina e a responsabilidade humana. Então, você vai perceber de primeira mão, na leitura que vamos fazer, essa tensão grande entre a graça divina e a soberania e a responsabilidade humana, tá bom? E eu quero provavelmente gastar aí 3 domingos nesses 2 versículos, porque eles têm 3 formas para nós interpretarmos esses 2 versículos. E dessas 3 formas, eu vou apresentar uma a cada domingo dentro da minha limitação, tá bom? Então, vamos fazer a leitura do texto? Filipenses 2, verso 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Mesmo assentado, eu queria que você fechasse os seus olhos, que você orasse, você pedisse para Deus falar com você. Senhor, aqui nós estamos em torno da Tua palavra. E todos nós somos pecadores. Carecemos da Sua voz. Carecemos do toque do Espírito do Senhor. Por isso nós te pedimos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor coloque dentro da nossa mente e do nosso coração a revelação desta palavra. Que não sejamos enganados. Pelo contrário, que sejamos esclarecidos pela luz da verdade. Que o Senhor possa, de um modo muito simples, profundo, tocar no nosso ser. Que a nossa fé possa ser alicerçada unicamente na pessoa de Seu Filho Jesus. Guarda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, e que nesse momento haja disposição da nossa parte, pelo trabalhar do Espírito do Senhor, para recebermos essa semente, e que ela frutifique na nossa vida, que ela coloque base na nossa fé, que ela nos alimente, que ela nos sustente. É isso que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há alguns detalhes importantes nesse texto, e nós vamos procurar, pelo menos, decifrar esses 3 detalhes para que a gente prossiga na nossa reflexão. O primeiro detalhe importante aqui é a conscientização que Paulo está fazendo, ou está transmitindo aos irmãos de Filipos. O que Paulo queria era conscientizá-los de uma verdade. E essa conscientização serve não só para os irmãos de Filipos, essa conscientização serve também para nós que estamos lendo essa carta. Vocês podem perceber que estes 2 versículos, eles tornaram-se um campo de batalha.
várias interpretações, há muita disputa, há muita discussão que é levantada em cima desta declaração do apóstolo Paulo. Há duas correntes que brigam acerca do que é que a Bíblia está querendo falar aqui. E, na verdade, esse texto é a conscientização que Paulo está dando para aqueles irmãos, antes dessas duas correntes de pensamento, o arminianismo e o calvinismo. Antes disso existir, Paulo já estava trazendo uma consciência. Paulo queria que aqueles irmãos, a partir do texto, tivesse um sumário, um índice de como nós começamos na caminhada cristã. Como é a vida cristã? Esse texto, ele traz, na verdade, o sumário da vida cristã. Como nós começamos, como nós caminharemos e qual será o nosso fim. Paulo está vindo com essa maneira de defesa, de consciência. E se nós entendermos corretamente o que é que Paulo está nos ensinando aqui, nós seremos consolados. Nós seremos encorajados diante das lutas, diante das dificuldades da vida, diante das perdas. Nós seremos consolados, se nós tivermos o entendimento correto. Porque Paulo, ele foi consolado diante de uma situação muito difícil. Ele estava preso. Se ele não tivesse essa consciência, da qual ele está transmitindo aos irmãos, ele entraria em desespero naquela prisão. Ele poderia pensar que o evangelho terminaria ali. Mas por ele ter a consciência que ele está passando aqui no texto, ele fica tranquilo, descansado e pode tranquilizar e descansar o coração daqueles irmãos, daquela igreja de Filipos, que tanto amava, que tanto gostavam de Paulo, que tanto auxiliaram Paulo na sua caminhada, e que Paulo, no momento de oração, mesmo distante, chega a dizer a eles: todas as vezes que me lembro de vocês, eu me alegro. Então, a igreja de Filipos fez muita diferença na vida de Paulo, e Paulo fez muita diferença na vida daqueles irmãos de Filipos. Por isso que ele quer trazer essa consciência. Em segundo lugar, esse texto leva-nos para uma reflexão. Reflexão é um momento em que a gente para pensar, para colocar os pontos e balancear a nossa vida, balancear a nossa fé, balancear aquilo que cremos. E aqui nós estamos diante de uma reflexão. Para nossa tristeza, parece que a igreja cristã moderna, ela perdeu o gosto. Ela não sente mais prazer em exercitar a sua mente, em pensar, em debruçar sobre questões teológicas. Parece que não tem mais alegria, não tem mais prazer. Por isso que vemos essa decadência do evangelho, por isso que vemos essa fraqueza que as igrejas abandonaram a reflexão da palavra e o interesse é a superlotação, o interesse é muitas pessoas, o interesse é falar sobre sucesso, o interesse é falar sobre a necessidade maior que as pessoas têm nessa vida. Enquanto o evangelho e a reflexão do evangelho não nos traz reflexões ou não nos traz esperança para essa vida. Pelo contrário, elas eliminam a esperança dessa vida a ponto de dizer que se a nossa esperança estiver nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então olha como que a igreja, ela decaiu. Tudo por conta do interesse pessoal, da ganância, do engano, da trapaça. Então eu não quero falar para vocês e nem levar vocês a refletir sobre o sucesso pessoal de vocês aqui nessa terra. A prosperidade financeira de vocês, a prosperidade no amor de vocês. Não é essa a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é só uma: é pensar, é questionar,
é saber que caminho nós estamos andando, qual a base da nossa fé, o que é que nos sustenta em Deus. E a igreja perdeu esse interesse porque hoje existem muitos gurus. Para que pensar se eles pensam por mim? Para que questionar se, quando questionados, eles vão dizer que eu sou rebelde? Mas todos nós não podemos e não devemos ter os nossos gurus espirituais. Todos nós devemos questionar, sim, desde o momento em que uma reflexão não esteja fundamentada nas Sagradas Escrituras. Devemos questionar e não nos submeter a estas coisas. Por isso que, no decorrer de praticamente quase 21 séculos, talvez este seja o pior momento de todos os tempos que a igreja passa, porque as pessoas não querem mais pensar, as pessoas não querem mais refletir, as pessoas não querem mais ter o trabalho de estudar a palavra em sua casa. Se já pararam para pensar, se todos nós estudássemos a palavra todos os dias, como que seria a nossa vida, como que seria a nossa mente? Mas muitos de nós deixamos só para abrir a Bíblia aqui no domingo à noite, porque o pastor vai ler o texto para nós, ele vai pensar por nós. Não é esse o papel que Paulo está passando para aqueles irmãos. Paulo está querendo conscientizá-los da importância deles terem o pleno conhecimento das Sagradas Escrituras, para que eles não fossem levados por engano. E eu te aconselho, meu irmão, a começar este ano diferente dos outros anos. Ame esse livro que você tem. Estude esse livro que você tem. Leia esse livro que você tem. Leia. Tire um tempo. Se dedique a ele. E você verá que isso fará total diferença na sua vida. Terceiro detalhe importante que Paulo nos faz aqui, não é só trazer uma conscientização, não é só levar os irmãos a uma reflexão, mas é mostrar a realidade confessional. O que é que aqueles irmãos deveriam crer? O texto está falando, olha, vocês devem crer nisso daqui. Por isso que grande parte dos evangélicos hoje, eles não sabem no que creem. Eles creem em tudo. Eles creem em tudo. Eles creem em coisa que até o diabo duvida. Eles creem. Lendo terminei essa semana o primeiro livro que Spurgeon escreve aos seus alunos e comecei o segundo e na classificação dele para o ingresso dos alunos na sua escola, era um questionário que eles tinham que preencher. E é engraçado que ele fazia várias perguntas de acordo com a capacidade que aqueles irmãos demonstravam. E uma das questões era que eles deveriam concordar com as doutrinas que eram ensinadas naquela escola. E eles deveriam ter em mente e no coração aquelas doutrinas, porque se eles não tivessem aquelas doutrinas no seu coração, se eles não soubessem defendê-las, jamais eles poderiam entrar naquela escola. E aí Spurgeon dizia, vocês voltem para a escola bíblica dominical, para vocês aprenderem o básico, a base, o fundamento da fé. E hoje, é triste, mas os evangélicos não sabem no que creem. Qualquer coisa que se fale em nome de Deus, qualquer ladainha que se lança em nome de Deus, desde que atinja o seu emocional, as pessoas choram. As pessoas dizem, Deus falou comigo, coisa que Deus não falou. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, na caminhada cristã, para que a gente saiba
discernir a mão esquerda da mão direita. Sabe, os evangélicos de hoje parecem a cidade de Nínive. Lá tinha quase 140 mil, ou mais de 140 mil, que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. Dizem os teólogos que ali eram crianças. E os evangélicos de hoje são crianças. Como Paulo escreve para Corinto: eu queria vos escrever como gente adulta, dar alimento para vocês comerem, mas eu não posso porque vocês ainda são como crianças, precisam de leite, do leite materno. Irmãos, nós precisamos crescer, irmãos. Precisamos crescer em espiritualidade, em maturidade, em conhecimento das Sagradas Escrituras, irmãos. E como nós vamos crescer se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não tirarmos um tempo para ler bons livros que nos auxiliem na compreensão da Bíblia? Como nós vamos crescer? Como? Aqui fica o meu apelo a você, que você comece a trazer para os cultos de domingo, para os cultos de quarta, traga a sua Bíblia, traga um papel, traga uma caneta, vai anotando os versículos, vai aproveitando os esboços que são projetados. Aproveite, pode te auxiliar, pode te ajudar no seu estudo em casa. Claro que pode. Tudo isso é feito para o seu bem, tudo isso é feito para o seu crescimento, tudo isso é feito em dedicação a Deus, para que Deus use todas essas coisas e o Espírito possa aplicar estas coisas ao nosso coração no dia a dia. Faça diferente esse ano, seja diferente esse ano. Então, como eu disse a vocês, as 3 formas de interpretarmos esse texto, eu vou me dedicar em cada uma delas, um domingo após o outro, para que a gente tenha o mínimo, porque o que eu posso dar a você é o mínimo do mínimo. Gostaria de dar algo muito mais superior, mas eu não tenho condição, também preciso crescer. Então, o mínimo que eu posso te dar é o que eu tenho recebido de Deus, é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho procurado aprender para passar a vocês. E eu tenho certeza que os primeiros cristãos, até os últimos puritanos, eles se debruçariam nessa questão, nesse texto, para refletir sobre ele, para debater sobre ele. Eles, com certeza, gastariam mais do que 3 domingos para estudá-lo profundamente. Mas na minha limitação, eu vou resumi-lo em 3 domingos e deixo aí esse pedido a você. Use o seu tempo, a sua Bíblia, o papel e a caneta para auxiliar nas suas anotações e no decorrer da semana você volte para aquele texto, estude ele, aprenda ele. Tenha certeza que isso vai lhe proporcionar um crescimento. Então, em primeiro lugar, nós vamos abordar aqui no texto uma visão geral. Essa é a primeira forma para interpretarmos esse texto. É termos uma visão geral do texto. Para isso eu vou usar a versão da Bíblia de Jerusalém. Tem algumas palavras que eu achei interessante e elas nos auxiliarão na compreensão geral desse texto. Então lembre-se, em termos gerais, o que nós devemos aqui fazer? Nós devemos expor esse texto sem pender para nenhuma das correntes que eu mencionei a vocês. Nós devemos, para isso, observá-lo em sua totalidade, observá-lo em sua pureza. Nós não vamos fazer a leitura desse texto a partir de uma visão calvinista e nem a partir de uma visão arminiana. Nós vamos fazer uma leitura desse texto a partir do próprio texto. E esse texto tem muito a nos falar em termos gerais. Vamos observar a leitura, novamente, pausado, e que você possa aproveitar
e marcar, que você que trouxe a caneta, marque na sua Bíblia. Portanto, meus amados, como sempre tendes obedecido, não só na minha presença, mas também particularmente agora na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Em termos gerais, a primeira leitura que a gente tem do texto é que Paulo ele está concluindo uma ideia. Como? Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque Paulo começa o verso de número 12 usando uma conjunção conclusiva. Observem, a palavra portanto. Então, do verso 12 ao verso 13, Paulo está concluindo alguns pensamentos que ele vem defendendo antes. Ele começa no capítulo 1, se você parar para ler lá ou lembrar das reflexões que nós fizemos do capítulo 1, ele vai descrever no capítulo 1, se não me falha a memória, no verso de número 6, verso de número 6, ele vai descrever aqui o plano redentor de Deus, como a salvação começou na nossa vida, como fomos inseridos no plano redentor de Deus. Então, no capítulo 1, verso 6, Paulo traz essa consciência. Ele vai dizer: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou bem certo de que aquele que começou a boa obra. Quem começou a obra de salvação? Em nós foi Deus. Não fomos nós que fomos atrás de Deus. Deus veio até nós. É isso que o texto está falando. Paulo está chegando com esta conclusão para aqueles irmãos. Paulo está trazendo luz para aqueles irmãos. Porque quando a gente observa a primeira leitura do texto, parece que Paulo está dizendo para os irmãos que os irmãos devessem ou deveriam desenvolver a salvação, como se a salvação estivesse nas mãos deles. Quando você lê o texto de primeira mão, parece isso. E muitos leem esse texto assim, mas esse texto não está dizendo isso. Por isso que ele começa com uma conjunção conclusiva. Portanto o quê? Depois daquilo que foi falado em cima, eu quero que vocês desenvolvam aquilo que foi falado em cima. Paulo está colocando a graça juntamente com a responsabilidade humana. Paulo não está colocando a responsabilidade humana sobre a graça. De modo nenhum. Então, se você vai para o capítulo 1 ainda, você percebe que Paulo ele vai recomendar aos filipenses que eles não fizessem nada por partidarismo, por vanglória. E isso é muito claro no capítulo 1, onde, no capítulo 2, o verso 3, não façam nada por interesse pessoal não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando um ao outro superior a si mesmo. Estou com duas versões na cabeça aqui e vai dando tico-teco. Gravei a NVI e estou na Almeida Revista e Atualizada, aí vai dando esses choques. Mas é bem isso que Paulo está dizendo. Então Paulo está querendo mostrar para nós que tudo o que nós fizermos, até a questão da salvação, é para nós fazermos não por vanglória, não achando que nós merecíamos algo, não achando que nós somos melhores do que os outros. Pelo contrário, nós devemos fazer por gratidão, desenvolver por gratidão. E aí, o que ele usa
para contrapor isso, ele usa o exemplo de Jesus Cristo, que é o capítulo de número 2, logo no verso 5 ele começa mostrando qual foi o exemplo de Jesus, que ele sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomou forma de homem. Então ele mostra que nós devemos agir em humildade como Cristo demonstrou a sua dependência do Pai. Então Paulo está apresentando isso aqui para aqueles irmãos. E em terceiro, o que é que Paulo faz? Paulo desvincula a dependência que os irmãos de Filipos tinham em relação à sua pessoa. Paulo estava preso, os irmãos estavam tristes, pensando que agora seria o fim do evangelho. Ainda mais que os falsos apóstolos começaram a invadir e aproveitar aquele momento. Você tem isso muito claro no capítulo 1, a partir do verso 15. Os falsos apóstolos começam a pregar, a ensinar, a distorcer a verdade do evangelho, e Paulo aqui está desvinculando a dependência que aqueles irmãos pudessem ter da sua pessoa. E ele coloca essa dependência em Jesus Cristo. Quando ele faz isso? Lá no capítulo de número 1, quando ele vai dizer no verso 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Então Paulo desvincula dizendo, olha, eu sou igual a vocês, vocês são iguais a mim. O que eu recebi, vocês também estão recebendo. E o que é que Paulo recebeu? Muitas riquezas, muito sucesso pessoal. Não, Paulo está dizendo para eles o que é que Paulo recebeu e o que eles também estavam recebendo. Verso 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. É isso que nós recebemos, irmãos. A graça de sofrer por Cristo. Paulo está ensinando isso àqueles irmãos. E a coisa mais fantástica que a gente percebe aqui no texto, que esse é o sentido geral que Paulo está trazendo, para que não houvesse dúvida, para que não houvesse dúbia interpretação, para que não houvesse duas maneiras de ler o texto. Existem 3 formas para interpretá-lo, mas essas 3 formas, elas apontam para a totalidade do que o texto apresenta. E aqui existem 2 verdades que eu quero destacar com vocês. A primeira verdade que a gente encontra aqui no verso de número 12 é a submissão. É muito óbvio e claro quando ele diz, como sempre tem desobedecido. Como sempre tem desobedecido. Isso é submissão. Obedecido o quê? Obedecido a quem? Obedecido aos ensinos dos apóstolos. Obedecido ao ensino do evangelho. Esses irmãos, eles deveriam se submeter, em outras palavras, Paulo estava dizendo, vocês devem se submeter ao ensino que nós temos passado a vocês. Vocês devem se submeter às Escrituras. Não se submetam aos falsos mestres, aos ensinos que distorcem as verdades da Bíblia. Não se submetam à Bíblia fora de seu contexto. Não se submeta à Bíblia distorcida para enganar. Não se submeta à Bíblia distorcida para extorquir. Não se submeta a isso, mas se submeta aos ensinos das Escrituras. Por isso que é importante nós conhecermos as Escrituras. Por isso que é importante nós estudarmos as Escrituras. Porque quando nós conhecemos, nós não seremos enganados. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos submeteremos às verdades do Evangelho e aos pastores e aos líderes que estão submissos a estas verdades. Os mestres, os pregadores, os pastores, eles podem ser úteis e valiosos para o nosso crescimento. E são muitos deles. Porém, não são essenciais. Paulo está querendo transmitir isso àqueles irmãos. Um bom pastor, um bom mestre, um bom apóstolo já não tem mais, né? Um bom pastor, um bom mestre, um bom evangelista,
ele pode e ele é precioso, mas ele não é essencial para a salvação. O que é essencial para a salvação é Cristo Jesus. E Paulo está apontando Cristo Jesus do começo ao fim, mostrando a este sim nós devemos nos submeter, a este sim nós devemos seguir. Este é o exemplo para o qual nós fomos chamados a imitar e a depender. Então, irmãos, todos os mestres, todos os pastores, todos os instrutores, eles poderiam ser banidos, eles poderiam ser calados, eles poderiam ser extintos, eles poderiam ser eliminados. E não faria diferença e não teria importância nenhuma para a nossa salvação. É isso que nós devemos ter em mente. Por isso que nós não podemos idolatrar um pastor, nós não podemos idolatrar um mestre, nós não podemos idolatrar homem algum, porque eles não são essenciais, eles são poeira, como eu e você, pecadores que carecem do mesmo Deus que nós carecemos. E nós temos a oportunidade de olhar para esse texto e saber que nem por isso nós também vamos desprezá-los. Porque nós temos essa tendência. Ou a gente idolatra ou a gente despreza. Não, eles são preciosos, mas a essência deve ser Cristo. A essência deve ser o Evangelho. Percebam, os apóstolos morreram. Os reformadores morreram. Grandes pastores e líderes e pensadores morreram. E o Evangelho? Parou? Não, o Evangelho prosseguiu, o Evangelho avançou, o Evangelho sempre avançará, o Evangelho sempre prosseguirá. Sabe por quê? Porque o Evangelho não precisa de mim. O Evangelho não precisa de mim. O Evangelho não precisa de você. Pelo contrário, nós é que precisamos do Evangelho. A diferença é essa. E a gente tem na mente que Evangelho é a Bíblia e os 4 primeiros livros do Novo Testamento. A gente acha que Evangelho é isso. Evangelho não é isso aqui. Evangelho é a encarnação disso daqui. Evangelho é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho é Jesus. Isso é tão óbvio, tão claro. Romanos, capítulo de número 1. Abra comigo aí, Romanos, capítulo 1. Às vezes a gente acha, e diz assim, o Evangelho entrou em tal lugar, porque nos países perseguidos tem muito disso, O Evangelho precisa entrar lá. E aí o Evangelho entrar lá é um missionário chegando ou é uma Bíblia sendo deixada lá? Ô irmão, Evangelho não é Bíblia. A Bíblia fala do Evangelho. Quem é o Evangelho? Romanos capítulo 1, verso de número 1 a 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. O Evangelho de Deus é uma pessoa, ele prometeu aos profetas. Quem ele prometeu? Paulo começa no verso 3 dizendo, este Evangelho diz respeito a seu Filho. Quem é o Evangelho, irmão? Senão Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Evangelho. Então, esse negócio do Evangelho precisa entrar. Então, o Evangelho, irmão, está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. O que precisa é nós deixarmos que esse Evangelho transforme, porque nós já fomos iniciados na fé. A boa obra já foi começada em nós. E por ela ter sido começada em nós, agora cabe a nós desenvolvermos, crescermos, conhecermos mais e mais desse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda e última verdade aqui desse texto que apresenta é o entendimento. E é muito claro.
esse entendimento. É Deus quem opera em vós o querer e o realizar. É Deus quem opera em vós. Lembram do capítulo 1, verso 6? Aquele que começou a boa obra. Quem opera? Deus. É Deus quem iniciou essa obra. É Deus que faz. Em outras palavras, o que é que Paulo está falando aqui? Que a obra de Deus, ela pode ser feita a par. Ela pode ser feita independente da minha servidão, ela pode ser feita independente da minha cooperação. Ela pode e será feita. Ela não precisa de gente. Nunca precisou. Uma vez Deus quis falar com o Balaão, ele mandou um anjo. E o Balaão não conseguia ver o anjo. Aí tinha uma mula que Balaão estava sobre ela. Aí Deus usou quem para falar com o Balaão? A mula. Já pensou uma mula falando? A gente ouve história de mula sem cabeça. E a história da mula que fala? Essa é bíblica. Essa não é folclore, essa é Bíblia. Então, todos nós que fazemos uso de um microfone, todos nós que fazemos uso da voz para falar de Cristo, Paulo está dizendo, nem pense em se gloriar por alguma coisa dessas. Nem pense, nem ouse. Porque se precisar, Deus vai fazer a mula falar. Lembram quando Jesus estava entrando em Jerusalém? E a multidão gritava, bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Senhor. E os sumos sacerdotes irados chegaram e diziam para Jesus, olha, fale para a multidão parar de gritar. Jesus diz, olha, se eu falar para elas pararem, as pedras vão clamar. As pedras vão clamar. Mas será que pedra fala? Irmão, qual é mais fácil, uma pedra falar ou uma pedra sair água? Porque tem uma na Bíblia que saiu água. Em Gênesis, Deus fala para Sara, porventura alguma coisa impossível para Deus, quando ela ouve uma conversa atrás da porta, de que ela teria um filho, ela duvida, e Deus fala para ela, há alguma coisa impossível para Deus? Isso vai se repetindo. Lá no Novo Testamento, Maria, antes de ficar grávida, fica espantada, dizendo, mas como será possível isso? Aí o anjo, mesmo anjo, diz, porventura, alguma coisa impossível para Deus? Lucas 1,37. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui para nós? É que nós devemos lembrar que Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nenhum pastor, Deus não precisa de nenhum líder, Deus não precisa de ninguém. Mas Ele nos dá a oportunidade para participarmos de sua obra. Então, todas as vezes que nós falarmos do Evangelho, todas as vezes que nós testemunharmos do Evangelho, nós devemos ter isso como uma oportunidade, um motivo de alegria que Deus nos concedeu, não para nós nos orgulharmos, mas para nós desenvolvermos aquilo que Ele colocou em nós, aquilo que Ele plantou em nós. Então, todo cristão tem em si o dom, todo cristão tem em si a posse da vida eterna, independentemente de seu mestre, de seu pastor, independentemente de sua denominação. Você que nasceu de novo tem o dom, tem a posse da vida eterna. Que isso tem para nos ensinar? Que nós não precisamos nos submeter a cabresto. Cabresto, irmãos, de pastor, cabresto de líder, cabresto de igreja,
nós não precisamos. Nós não precisamos servir de cabresto para as pessoas. Nós precisamos ter a consciência de Cristo, nos submeter a Cristo e à palavra de Cristo. Sim, isso não isenta a nossa submissão a líderes que estão submissos a Cristo. Todos nós precisamos de prestar conta uns aos outros. Paulo, o grande apóstolo, é engraçado que você lê um pouco da história de Paulo, você percebe, ele tinha o Timóteo que ele cuidava, e ele tinha o Pedro e o Tiago que ele prestava contas. Só você ler o concílio de Jerusalém no capítulo 15, você vê isso. Paulo lá prestando contas para Pedro e Tiago, que eram os líderes, e ele cuidando de Timóteo, cuidando de Tito. Todos nós deveríamos ser assim, ter aqueles que a gente cuida e ter aqueles que a gente presta conta. Paulo está dando esse exemplo. Paulo está seguindo essa linha de pensamento. É essa submissão que a gente precisa, a submissão de Cristo. Então, irmãos, em termos gerais, nós devemos lembrar destas 3 verdades aqui. Nós não podemos, então, ser reféns, dependentes servis de homens, de líderes, de pastores, de nenhum tipo de organização. Por que nós não podemos? Porque qualquer uma destas pessoas podem falhar. Podem falhar. E se nós tivermos dependentes, vinculados ao serviço delas, nos frustraremos. Então Paulo está apontando Cristo como o fundamento da fé, a dependência que aqueles irmãos tinham que ter, o conhecimento que aqueles irmãos tinham que adquirir a partir de Cristo. Eu preciso de Cristo, do mesmo modo que você precisa. Eu peco do mesmo modo que você peca. Às vezes a gente não conhece o outro na intimidade. E nós temos muito essa questão de dizer, não é? Aquele é homem de Deus. Aquele sim é um pregador do Evangelho. Aquele sim é um homem consagrado. Mas você não conhece. Você vive lá com ele? Não. Você acha que ele não peca? Eu peco muito. Tenho certeza que você peca muito. Então, o Paulo está querendo que esses irmãos entendam isso. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. O que nós precisamos é de Cristo. E se Cristo for o fundamento, se Cristo for a base, com Ele nós não e jamais nos frustraremos, porque Ele é Deus. Foi homem e é Deus. E a outra coisa é que Deus ouve a oração minha, como ouve também a sua. Muitos de nós, uma vez eu ouvi uma pessoa, eu sei que ela falou aquilo com tanto carinho, chegou a mim e disse, olha, Deus vai ouvir mais a sua oração do que a minha, porque você é uma pessoa que está ligada com Deus 24 horas. Meu irmão, por dentro eu ria, mas eu ria e ao mesmo tempo eu chorava. Dizia, meu Deus do céu, coitada dessa pessoa. Por que isso? E essa pessoa de uma corrente neopentecostal. Aí eu fui sentar com ela e dizer, por que você acha que Deus vai ouvir mais a sua do que a minha? Ou mais a minha do que a sua? Porque você é um homem santo, não, eu peco. Aí eu comecei a contar os pecados. Algumas coisas que passavam na minha cabeça. Ela foi regalando um olho, assustada, e caiu aquela imagem. Sabe o que muitos fazem? Se colocam numa fila e vai orar pelas pessoas. Unge essas pessoas com óleo.
se colocam como superiores, como mais santas, como mais poderosas. Em vez de levar essa pessoa ao seu relacionamento com Deus, mostrando a ela que Deus a ouve, que Deus tem prazer em ouvi-la, que Deus quer ouvir o seu gemido, que Deus quer ouvir a sua simplicidade, que Deus não está procurando palavras de efeito, que Deus não está procurando uma oração planejada, mas Deus está procurando um coração que se quebrante diante dele, que fale mesmo sem saber as asneiras e as suas crises, mas que exponha isso de modo claro para ele. Deus quer te ouvir. Deus, Ele te ouve. Como ouve a mim, como ouve a qualquer um que se achega aos pés dele em nome do seu Filho Jesus. E Ele nos ouve não porque nós somos crentes, Ele nos ouve porque Cristo está em nós, porque o Espírito de Deus está em nós. Ele nos ouve porque Ele é Deus, Ele nos ama. E aquela ideia de que Deus não ouve pecador, Deus não ouve crente, mentira, mentira, não é bíblico, não é bíblico. Como não é bíblico? Atos capítulo de número 10 vai dizer de um homem chamado Cornélio, era um gentil, não havia se convertido ainda. Ele vivia a sua fé a partir de boas obras. Ele era um participante, um praticante de boas obras e achava que Deus ouvia ele e o atendia por causa das boas obras, mas ele era um homem sincero diante de Deus. Fazia suas boas obras, era um homem piedoso, mas não estava salvo. Fazendo tudo isso, aí Deus olhando tudo aquilo, um dia Cornélio lá, nas suas boas obras, nas suas orações, lhe aparece um anjo e diz: Cornélio, mande ir buscar Pedro, para Pedro vir aqui pregar o evangelho a você. Deus o ouviu. Já pensou se o Cornélio estivesse lá rezando uma Ave Maria? Você já parou para pensar nisso? Ele era um religioso. Não diz qual é a religião que ele tinha. Mas ele estava ali, orando, buscando Deus. Então, irmãos, Deus ouve oração de quem ainda não é crente. Ele ouve. Não tem um padrão. Não, Deus só vai ouvir a sua oração se você se batizar. Para com isso. Salmo 51. O Senhor. Deus não despreza. Aquela mulher, gente, em adultério, tem oração. Nem orar ela orou. Apanhada em adultério, cai aos pés de Jesus. Todo mundo com pedra na mão para atacá-la, para matá-la. Ela simplesmente chora, chora, chora. Nem orar orou. Para mostrar a nós que a boa obra, quem começa em nós, é Deus, irmãos. É tudo para a glória de Deus. É Deus quem efetua em nós. E Deus ouve a oração de qualquer homem. Sabia que Ele ouve? Olha, esse é o último texto para a gente finalizar. Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era um homem diferente de mim e de você? Não. Quando diz era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ele era igual a mim e igual a você. Quer ver os sentimentos que Elias foi sujeito? Alguns que vai mostrar que ele é igual. A gente às vezes não fica meio bravo
e quer matar, e quer fazer um monte de coisa, e quer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente uma mulher ou a esposa da gente chega e fala uma coisa meio áspera e você baixa e fica com medo da mulher? Será que só eu que tenho medo da minha esposa? Ela é baixinha, mas tem hora que ela fala que eu falo, vou ficar quieto agora, senão eu vou apanhar. Elias, ele matou um monte de profeta falso. Um monte, 400 profetas. O cara estava com o sangue na mão. E de repente, quando uma mulher chamada Jezabel bateu o pé, esse homem saiu correndo de uma mulher. Naquela época não tinha a Maria da Penha ainda, mas ele saiu correndo dela. Então todo homem tem medo da mulher. Todo homem tem medo da mulher. E é bom que tenha mesmo, viu? E não duvide do que uma mulher é capaz. Não duvide. Se Jezabel colocou Elias para correr, e Elias orou, caiu fogo do céu. Não foi uma oração gigantesca. Simples. Elias orou e ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Agora você vai sair daqui orando para cair um carro lá na sua casa. Fecha o olho, oro, cai um carro lá na minha casa. Ora, agora eu quero aquela mulher linda para mim, para ser a minha esposa. Vai aparecer. É isso? Não. Olha o que o texto vai dizer. Pois Deus é quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Elias orou segundo a vontade de Deus. Por isso que as coisas aconteceram. Deus queria punir os profetas de Baal. Por isso ele fez cair fogo do céu no meio de um monte de coisa encharcada de água. Por isso ele fez não chover, porque ele queria punir Israel. Então um homem segundo Deus, ele vai orar conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os seus filhos se dirijam a Ele em oração. Devemos orar uns pelos outros? Sim. Mas qual é a oração mais importante? Vocês podem perceber, os apóstolos chegaram para Jesus e eles fizeram um pedido. Eles pediram para Jesus ensinar eles a pregar. Senhor, ensine-nos a pregar. Senhor, ensine-nos a falar em público. Senhor, ensine-nos a fazer milagres. Senhor, ensine-nos a falar em línguas estranhas. Foi isso que eles pediram? Não. Eles disseram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E Deus está querendo ensinar a mim e a você a buscá-lo através da oração, a buscá-lo através das Sagradas Escrituras. Irmãos, vamos colocar isso, irmãos, no nosso coração como principal coisa do dia. Começar o nosso dia buscando ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo para que Ele coloque em nós esse desejo mais forte, essa sede mais profunda, esse amor mais agudo, essa paixão mais fervorosa e essa dedicação e esse zelo pelas coisas santas do Deus Santo. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Nós vamos terminar cantando. Faça dessa canção a sua oração. Mas antes disso, eu quero lhe perguntar uma coisa. Deus já é o seu Salvador?
Deus já é o seu Senhor. Deus já colocou em seu coração a semente da salvação. Nessa noite você tem a oportunidade de pedir isso a Deus. Fale para Ele. Busque-o. Se derrame. Ele pode começar em você. E só Ele pode começar em você essa boa obra. Ó Pai, em nome do seu Filho Jesus, eu te peço que essa palavra, ela desperte corações, ela motive vidas a buscar o Senhor, a conhecer o Senhor, a se dedicar ao Senhor, a ter intimidade com o Senhor. Leve-nos como igreja, Pai, leve-nos como irmãos, a depender somente de Ti e a buscá-lo como nosso único e suficiente Salvador. A desenvolvermos o nosso relacionamento diário, santo, com o Santo Deus. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão ouvindo, assistindo. Desperte eles também. Chame-os pela Tua palavra. E mostre que Jesus é a única saída, que Jesus é a única solução, que Jesus é o único que pode lhe dar o perdão, que pode colocar a certeza da salvação dentro dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.